Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro, estamos na 24ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Acabamos de escutar um evangelho que é muito próprio do evangelista Lucas. Lucas é o único a sinalizar a presença, principalmente nesse trecho que ouvimos, dessas mulheres discípulas. Sim, que viviam também o discipulado de Cristo, que estavam no seguimento do Senhor. Maria Madalena, Susana, outras mulheres que também estavam caminhando com Jesus. O Evangelho de Lucas, ele é marcante porque ele traz uma característica. Lucas deixa muito claro que todo o ministério de Jesus, a entrada, a saída dele de cidades, os seus atos e palavras, tinha um norte. Jesus estava sempre seguindo para Jerusalém, aonde ali se realizaria a salvação. E o discipulado é o acompanhar e seguir os passos de Jesus. E no início do capítulo 8, que acabamos de ouvir, do Evangelho, ali é muito claro que não eram somente os 12. Os 12 tinham um chamado específico para serem apóstolos. E a partir deles, sim, dos 12 apóstolos, o novo povo que Cristo conquistou, que é a sua igreja, são os fundamentos. Contudo, a igreja de Cristo não é só formada por apóstolos. A igreja de Cristo é formada por todos os seguidores. Dentre os seguidores, alguns têm um chamado específico, outros têm um outro chamado que tão importante quanto. Por que é bom sinalizarmos isso? E esse evangelho, talvez ele quer ampliar os horizontes. Porque às vezes nós só damos a importância, parece que só é igreja aqueles que fazem parte da hierarquia, ou seja, os padres, os bispos, os diáconos. Contudo, a igreja ela tem uma identidade dual, hierárquica e carismática. Papa João Paulo II, São João Paulo, grande santo, ele trabalhou tão bem isso, o valor do laicato, o valor dos batizados como um todo na sua identidade eclesial. Não é somente igreja aqueles que recebem o sacramento da ordem. A igreja é formada pelos batizados e todo batizado é seguidor de Cristo e tem tal qual a dignidade dada por Deus e o dever de seguir o Senhor e buscar, assim, pela graça de Deus, a salvação. Nós estamos vivendo um tempo onde somos chamados a valorizar o papel do laicato, dos leigos, dos batizados, para que possam viver esse seguimento de Cristo. As mulheres do Evangelho de hoje, elas mostram que, sim, existiam os 12, mas, como elas, existiam muitos outros que seguiam Jesus, que ouviam Jesus e que queriam perseguir aquilo que Jesus apontava como caminho de salvação. E isso é de tamanha importância na vida cristã, é de tamanha importância no caminho da salvação. Peçamos ao Senhor hoje que possa nos dar essa graça dessa consciência da nossa identidade batismal testemunhada de modo profundo com uma identidade eclesial. Tomar posse do nosso chamado, da nossa vocação de ser igreja,
no serviço, no testemunho pessoal e também na vida espiritual, no nosso modo de viver a fé, visibilizando o caráter comunitário, fraterno. O cristianismo, por essência, é uma realidade que é vivida em comunidade, sendo homens e mulheres eclesiais. Peçamos essa graça hoje e que, principalmente, pela luz do Evangelho, que a Igreja como mãe nos alimenta, possamos firmar os nossos passos no seguimento de Cristo. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.